Boa noite, meu nome é André. Eu venho, por meio desse vídeo, apresentar o meu trabalho da disciplina de Termodinâmica para Engenharia de Materiais, lecionada pelo professor Cláudio Michel Pufo. E o tema do meu trabalho é o motor Mazda Active X, ou Active X. Eu sou graduando de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, campus Blumenau. Os tópicos que eu vou abordar nesse trabalho são criação e objetivos da Mazda, no caso, criadora do motor, o ciclo do motor, funcionamento, eficiência, potência, consumo, redução de emissão de poluentes e as aplicações, ou seja, os carros que utilizam esse motor da Mazda. Começando pela criação de objetivos. Os objetivos da Mazda, que foi a criadora desse motor, era melhorar uma tecnologia já existente, a HCCI, que também foi patenteada pela Mazda. Esse era o principal objetivo. Entre eles, tem aumento de eficiência energética, redução do consumo de combustível, redução de emissão de gases. Tudo vamos ver adiante no decorrer dos slides. O lançamento foi em 2018, no Salão de Los Angeles, e passou a ser utilizado primeiramente pelo modelo Mazda 3 em 2019, ano seguinte ao lançamento. E o principal diferencial do motor Skyactiv X foi a implantação da tecnologia SPCCI, que foi a tecnologia HCCI melhorada, com mais inovações, como estava constando nos objetivos. A sigla dela aparece no slide, Spark Controlled Compression Ignition, que a tradução para o português significa ignição por compressão controlada por faísca. E foi patenteada pela Mazda também, assim como a tecnologia HCCI já existente. E aí essa imagem aí mostra os objetivos da Mazda com a criação do motor, que combina o que o motor a gasolina tem de melhor com o que o motor diesel oferece de melhor. No caso, o motor diesel, torque, economia e resposta mais rápida. No caso do motor a gasolina, elevada potência, expansão térmica e baixa emissão de poluentes comparada com os motores diesel. Pegando os três tópicos do motor a gasolina, os três pontos fortes e os três do motor diesel, junta nos 6 pontos, como mostra na coluna do meio desse gráfico, que é o objetivo: encontrar todas essas características em um só motor. E esse foi o objetivo da Mazda com a criação desse motor Skyactiv X. Aí vamos falar um pouco do sistema HCCI, que era o sistema já existente da Mazda, que foi melhorado para implantar no motor. O tema desse trabalho. Falando um pouco, a sigla também em inglês, traduzindo para o português, significa ignição por compressão com carga homogênea. Foi lançado um ano antes, 2017, e foi utilizado no motor Skyactiv 2, no modelo Mazda 3 também, só que a versão anterior. O Skyactiv X foi utilizado a partir do ano da versão 2019 até a versão do ano anterior, 2018. Ainda era o motor Skyactiv 2, que tinha essa tecnologia HCCI, que já possuía o funcionamento dele combinando os ciclos Otto, que são os ciclos dos motores a gasolina, e o ciclo diesel, como consta no slide na imagem anterior, que também tinha como principal objetivo a redução de poluentes, da emissão de poluentes e o aumento da eficiência do motor. Porém, o funcionamento desse sistema HCCI, ele funciona emitindo uma
mistura de ar mais combustível no interior da câmara de compressão no primeiro tempo do ciclo, que essa mistura ela é extremamente pobre, se comparar a proporção de combustível com ar. E essa baixa pressão faz com que a explosão dentro da câmara de combustão seja não tão forte. A ideia de economizar combustível, tipo, coloca menos combustível para queimar lá, beleza. E para extrair a máxima eficiência dessa queima, dessa mistura fraca, a ideia era utilizar a combustão por compressão, típica dos motores diesel, para aproveitar ao máximo a quantidade menor de combustível, ou seja, reduz o consumo, consequentemente menos combustível sendo queimado também reduz a emissão de poluentes. Porém, essa tecnologia é limitada, porque uma vez que ela acontece em temperatura de combustão de cerca de 1500 Kelvin, enquanto sistemas Otto, gasolina comum, acontecem a combustão na casa de 1800, 1900 Kelvin, ou seja, considerada baixa a temperatura de combustão dos motores HCCI, numa temperatura baixa, com uma pressão baixa no interior da câmara de combustão, acaba que o desempenho do motor não é dos mais satisfatórios, não tem grande desempenho. Por isso ele só é útil em baixas rotações. Quando o carro está numa estrada, por exemplo, e em alta velocidade exige alta rotação do motor, ele não é eficiente. Por esse motivo que foi melhorada a tecnologia HCCI, criando a tecnologia SPCCI, que é a tecnologia atuante no motor Skyactiv VX do trabalho em questão. Aí falando um pouco dos ciclos Otto e diesel, o ciclo Otto, que é o dos motores a gasolina convencionais, ele possui a ignição por faísca, o que causa baixa eficiência, uma vez que no primeiro tempo a mistura ar mais combustível é introduzida na câmara de combustão do motor, ou cilindro, e quando essa mistura ar mais combustível é comprimida no segundo tempo do motor, por causa da compressão e aumento da temperatura e da pressão também, ocorre a pré-combustão, que também é conhecido como a bateção de pinos, que no caso é o combustível sendo queimado antes da hora, o que reduz a eficiência do motor. Então essa é a parte ruim do ciclo Otto, que uma das ideias é melhorar essa parte para a criação do motor Skyactiv VX. Porém, devido à octanagem, a taxa de combustão da gasolina, ele desempenha maior potência que os motores a diesel, que esse é o ponto forte dos motores Otto. No caso do ciclo diesel, a ignição é por compressão. No primeiro tempo do motor, apenas ar é injetado e não a misturar ar mais combustível, diferente do ciclo Otto. O que acontece é que quando esse ar é comprimido, não tem combustível para ser queimado. Quando você comprime só o combustível, aliás, só o ar, sem combustível, não tem como ter a pré-combustão, porque não tem combustível para ser queimado. Aí, quando a compressão atinge o pistão, atinge o ponto morto superior do cilindro,
Ou seja, o ar está na máxima temperatura e pressão possível. Nesse instante é injetado o combustível, no caso diesel, que entra em combustão instantânea, porque ele entra em contato com o ar comprimido em alta temperatura, e isso faz com que ele queime em todos os pontos, a queima por completo, uma queima homogênea dentro da câmara de combustão, e queima instantaneamente. Ela não é uma chama que é propagada, diferente do ciclo Otto, que utiliza vela de ignição, que é uma faísca que começa a queimar a partir de um ponto. Dentro da câmara, o combustível, a misturar mais combustível no interior da câmara. E essa chama é propagada, que leva um certo tempo. O que acaba que a queima do combustível seja mais lenta. Diferente disso, no ciclo diesel, a queima ela é praticamente instantânea, porque ocorre a ignição por compressão em alta pressão e temperatura de forma homogênea. E isso faz com que o pistão ele seja forçado para baixo devido à força da explosão, com uma força maior, o que faz o carro ter mais torque e maior taxa de compressão. E que, consequentemente, a eficiência é maior, porque a taxa de compressão é maior, um dos fatores, e o outro fator é que não tem a pré-exaustão de combustível, ou seja, mais combustível é queimado e mais trabalho realizado a partir da queima desse combustível. Então esses são os pontos positivos dos motores diesel que a Mazda levou para a implantação do sistema SPCCI para o motor Skyactiv X. Aí aqui mostra a imagem ilustrativa do ciclo Otto, a imagem animada, um GIF, que mostra no primeiro tempo, que é o líquido verde da animação, né? Representa misturar mais combustível sendo injetada no interior da câmara de combustão quando a válvula de admissão é aberta. Segundo tempo, essa mistura é comprimida pelo pistão. Terceiro tempo, gera uma faísca pela válvula de ignição, ou, aliás, a vela de ignição, que faz com que a misturar mais combustível entre em combustão e que se propague lentamente durante toda a mistura, forçando o pistão a ir para baixo de volta. Aí o quarto tempo, a válvula de escape é aberta e o pistão se movimenta para cima, eliminando o resto que sobrou depois da combustão para fora da câmara de combustão. Aqui é uma imagem animada do ciclo diesel, que também é 4 tempos. Primeiro tempo, a válvula de admissão é aberta e entra apenas ar no interior da câmara de combustão. Segundo tempo, esse ar é comprimido até o momento que no ponto morto superior é injetado o combustível, injetado no ar a alta pressão e temperatura, devido à compressão do segundo tempo. E no terceiro tempo, após a injeção do combustível, que entra em combustão instantânea, força o pistão a voltar para baixo, havendo uma expansão, numa taxa de compressão muito maior que o ciclo Otto. E o quarto tempo abre a válvula de escape e o resto da queima é expelido. Nessa imagem a gente pode ver o comparativo entre os motores gasolina, diesel e o motor SPCCI da Mazda, o Skyactiv X. O da esquerda a gasolina, da direita diesel
e no centro o SkyActiv, que mostra exatamente no segundo tempo que os motores possuem 4 tempos, nos 3 casos. A gasolina, a mistura ar mais combustível sendo comprimida, e no motor diesel apenas ar sendo comprimido, todos em elevada pressão. E no centro a mistura do motor SkyActiv é uma mistura muito pobre de ar mais combustível, que devido ao fato dessa mistura ser muito pobre, esperava dela que a explosão não fosse tão forte, assim como acontecia nos motores HCCI, e não trazendo um bom desempenho. Mas o diferencial que, além da ignição ser por compressão, a mistura ar mais combustível é extremamente pobre, justamente para evitar a pré-combustão, como nos motores a gasolina, ou seja, a combustão é por compressão, como nos motores diesel. Porém, no caso do sistema SPCCI, utiliza-se a válvula de ignição, assim como nos motores gasolina, o que o motor diesel não possui. Apenas é um bico injetor direto que injeta combustível na câmara no instante de máxima compressão, e o combustível entra em combustão instantânea. Mas no SkyActiv possui essa válvula que gera a centelha, e nesse momento que é gerada essa centelha, a pressão interna na câmara de combustão é aumentada consideravelmente. E esse que é o diferencial desse motor. Devido a esse aumento de pressão, acaba que a explosão ela é bem mais forte do que se não tivesse. E o motor com pouco combustível, sendo injetado com uma mistura pobre no interior da câmara, consegue perder pouco, porque não tem praticamente pré-exaustão, porque a mistura é pobre. A ignição é por compressão, porque isso faz com que o rendimento seja elevado, como no motor diesel. E devido à pressão elevada, devido à faísca da vela, acaba que a explosão ainda é forte, gerando desempenho, eficiência, torque para o motor com baixo consumo de combustível. E falando um pouco do sistema M-Hybrid, que também faz parte do motor SkyActiv X, ele consiste em um gerador de energia que é integrado ao arranque do motor por correia, operado por correia. Tem essa sigla ISG, que consiste na conversão da energia cinética do motor, no caso do movimento da correia ali, convertida em eletricidade, energia elétrica, e armazenada numa bateria de lítio de 24 volts. E essa energia elétrica de 24 volts é convertida por um conversor DC-DC e fornecida aos componentes elétricos do carro. Por exemplo, o ar-condicionado, que na grande maioria é operado por combustível, né? No caso, os motores a gasolina, ele é movido a gasolina também, e dos motores diesel, movido a diesel. Com essa implantação do sistema M-Hybrid, parte da energia armazenada na bateria é destinada para a operação desses componentes, por exemplo, o ar-condicionado, o que reduz a necessidade do combustível como fonte de energia para a operação desses componentes. Ou seja, se reduz a necessidade de utilização do combustível, a economia de combustível devido a esse sistema M-Hybrid é aumentada também. E aqui tem uma tabela que eu mesmo elaborei com o software Excel, e os dados eu retirei dos sites da própria Mazda, da Quatro Rodas, e do site Razão Automóvel.
e que traz ali como exemplo emissão de poluentes 96 gramas de CO2 a cada quilômetro rodado, que é bem baixo se comparar com os motores normais. Motores a gasolina gira em torno de 140, 150 gramas por quilômetro. E diesel, muito mais que isso. O óleo diesel é um combustível muito poluente. A eficiência tem um aumento bem significativo, de 40%. Taxa de compressão maior, justamente devido ao sistema de compressão, de ignição por compressão, que se assemelha bastante daí na taxa de compressão com os motores diesel. A mistura ar mais combustível, como já citado anteriormente, 40 de ar por 1 de combustível. Potência máxima desenvolvida 6.000 rotações por minuto, 180 cavalos. O volume do motor, 1.998 centímetros cúbicos, que é o mesmo que 1,998 litros, que é aproximadamente 2 litros, que significa que o carro é um motor 2.0 ou 2.000 cilindradas. O torque máximo a 3.000 rotações por minuto, 224. E o ciclo combinado de 23,2 km por litro, que é bem próximo de consumo de carros híbridos, e no caso o motor Skyactiv X nem é híbrido e nem é turboalimentado, o que surpreende bastante nesse valor de consumo. E o consumo combinado é uma média obtida a partir de testes feito tanto na cidade quanto em rodovias. No caso, testes feitos na cidade girou na casa de 20 km por litro, na rodovia na casa de 25, fazendo a média, colocando os quilômetros rodados como parâmetro também, os quilômetros rodados na rodovia e na cidade, chegou num consumo combinado de 23,2 km por litro. E aqui vai os exemplares que hoje utiliza o motor. Começou com o modelo Mazda 3 lá em 2019 e atualmente o modelo SUV médio da Mazda também, o CX-30, também utiliza o motor Skyactiv X. E chegamos ao fim desse trabalho. Muito obrigado.